Pros mais jovens, Fabiano Heller. Quem é Fabiano Heller, hein? Fabiano Heller no futebol. Quem foi Fabiano Heller? Me diga. Eu me considero um ex-jogador bem sucedido, Oséias. Ah, não é pra menos, né? Não é pra menos. Comecei no Linhares, né? A gente não pode esquecer. Qual foi o ano? 95. Na 95. verdade, eu comecei no profissional do Linhares em 95. Aham. Já fui campeão capixaba. Eu com 17 anos. Eu acho que fui um dos jogadores mais jovens a jogar no Linhares, no profissional do Linhares. Cara, você tinha só 17 anos. 17 anos. Que isso, hein? Aí precisou, eu estava assim, sempre treinando no profissional, né? Eu não estava encaixado no profissional, aí estava treinando. Aí precisou eu treinava na lateral esquerda. Precisou de zagueiro, me colocaram, joguei 2 partidas no ano que o Linhares foi campeão capixaba. Depois disso eu fui para o Vasco fazer teste, passei. Aí eu fiquei Mas como zagueiro ou como lateral? Não, eu fui como zagueiro, fazer teste como zagueiro. Só que como eu treinava de lateral esquerdo, eu já cheguei lá e falei assim, ó, eu jogo na lateral também. O zagueiro que o jogador que é polivalente, eles dão mais oportunidade, gostam mais, né? Sim, claro. Aí eu tive a oportunidade de treinar como zagueiro, como lateral esquerdo. E no profissional, no Vasco, eu tive minha primeira oportunidade como volante. Olha isso aí. Não, minto, como lateral esquerdo e a segunda como volante. E não saí mais como volante depois. Eu estava treinando como volante lá e por acaso o Antônio Lopes me chamou num jogo contra o Juventude, eu estava disputando uma competição de base, aí ele falou assim, traz o Fabiano que ele vai jogar. Eu tinha treinado um treino como volante, nunca tinha treinado como volante na vida. Ele tinha me colocado um treino lá e me buscou e falou assim, vai jogar. Joguei essa partida, nunca mais saí. Aos mais jovens aí, treine como volante. Olha, segundo volante, na verdade, tem que primeiro ali. O futebol brasileiro pede assim, hoje isso, né? Você tem que aproveitar a oportunidade. Todas né? elas, todas. A gente está vendo agora um garoto do Flamengo que foi lançado no time pelo Tite, né? É um segundo volante ali. O cara está muito bem, inclusive. Então, essa posição ela é muito visada, né? Os meninos hoje, né, eles colocam na cabeça que é uma posição e acham que vai ser aquela e acabou. Às vezes o treinador tem uma ideia de colocar ele em outra posição, aí já treina desanimado, né, e não sou essa posição. Não, você tem que aproveitar as posições que ele te colocar. Claro. É muito legal você ser polivalente hoje no futebol. E o Antônio Lopes, em um treino, falou assim, Fabiano, treina para mim aqui de volante, porque os jogadores estavam viajando, estavam machucados. Eu fui lá e treinei. Pronto. Treinei. Pronto. E, assim, para tapar buraco Era para ser um Severino, né? Era para ser um Severino. Mas deu certo no futebol. Aí ele bateu nas minhas costas no final do treino e falou assim, pode descer que amanhã eu não vou precisar de você. Desci e fui disputar uma competição. Uma semana depois ele ligou e falou assim, ó... Volta, manda o Fabiano para voltar que ele vai jogar. Voltei, joguei de volante. Aí eu fiquei de volante praticamente 5 anos no Vasco. Fui para o Palmeiras como volante, joguei de volante, meia. Fui contratado do Flamengo como volante. Depois no Flamengo, que eu voltei para a zaga, eu falei com o treinador que eu gostava muito de jogar de zagueiro, quando tivesse a oportunidade para ele me colocar. Aí tive mais uma oportunidade na zaga e também depois fiquei direto, né? Mas pra você ver, né? Um treino que eu fiz como volante e pronto. E pronto, tive as oportunidades da minha vida, né? Só um momentinho, Fabiano. Olha aqui, gente. Tem um sindicato que está patrocinando esse podcast. É o São Times, que fica na Rua da Conceição, no centro da cidade. Você que é trabalhador da área da indústria, mantenha contato. Vá lá, faça uma visita ao São Times, o telefone aparecendo aqui na sua tela. Mas continuando, aí você passa pelos grandes do Rio de Janeiro. E eu confesso que eu vibrei demais quando você foi para o Flamengo. Foi que ano, hein? Flamengo foi 2003, 2004. 2003, 2004. Isso. O que você passou de experiência lá que você fala assim, poxa, essa foi a grande experiência que eu tive no Flamengo, hein? Assim, cada clube foram momentos marcantes na minha vida, né? O Vasco, assim, foi um grande momento, que foi o primeiro clube grande que eu tive a oportunidade, né? Assim, eu sabia que eu ia ser jogador de futebol. Com 14 anos eu falei assim, eu vou ser jogador de futebol, e fui em busca disso, né? E tive minha primeira oportunidade no Vasco. No Flamengo, assim, acho que foi um time que eu tive mais vitrine, né? Eu acho que foi o que mais marcou na minha carreira no Flamengo foi isso, a vitrine que eu tive no Flamengo. O Flamengo é isso, se você joga bem 2, 3 partidas, você está no paraíso. Pronto. Agora, se você joga mal também,
muito difícil você conseguir dar a volta por cima, né? A gente já viu isso acontecer, né? Com outros jogadores. Eu tiro o chapéu para alguns jogadores que tiveram personalidade para mudar isso na carreira deles, né? Porque às vezes começam mal, ou torcida vaiando, pessoas pegando no pé, daqui a pouco eles dão a volta por cima e viram ídolos dentro do clube, né? Muito difícil isso acontecer, mas já vi vários jogadores acontecendo. Assim, coisas marcantes para mim no Flamengo, eu acho que negativamente foi, eu acho que... Vamos começar primeiro pelo negativo. Negativo, né? A gente perdeu a Copa do Brasil, Oséias, pro Santo André, né? E eu assisti Lembra? esse jogo. Você assistiu esse jogo? Eu assisti. Estava em casa. Assim, a gente tinha um time, ao meu modo de ver, modesto, mas a gente chegou na final de Copa do Brasil e a gente perdeu para um time pequeno, com o Maracanã cheio, né? Expectativa muito grande de a gente ganhar esse jogo, né? Porque era um time pequeno e a gente acabou perdendo esse jogo. Né? Então, assim, foi uma história muito marcante na nossa vida. Marcou demais, né? Marcou demais. Só que, assim, a gente apareceu muito, né? Foram 2 anos ali no Flamengo, eu praticamente, 2 anos de Copa do Brasil. E eu falo assim, tudo na vida tem que acontecer nos momentos certos, porque eu perdi 3 Copas do Brasil seguidas, Oséias. Perdi uma para o Flamengo, 2003 para o Cruzeiro, perdi para o Santo André e eu perdi outra para o Fluminense contra o Jundiaí, o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Entendeu? E eu falo assim, que Deus prepara as coisas, porque Sim. Se eu tivesse ganho esses títulos pelos clubes, com certeza eu teria renovado para jogar uma Libertadores. E consequentemente eu saí, não renovei, e em 2006 eu fui campeão da Libertadores, campeão do mundo, né? Eu talvez não teria ido para o Internacional. Então, acho que Deus preparou. Deus preparou o caminho certo para mim. Né? Muito bom. Coisas que foram ruins no momento para mim, que no final deu certo. Mas, assim, minha passagem no Flamengo foi muito marcante. Eu saí na rua hoje, né, alguns estados, alguns municípios, que o pessoal fala, olha o jogador do Flamengo aí. Olha quanto tempo que eu passei pelo Flamengo, 2003, 2004. O pessoal fala como se eu estivesse jogando no Flamengo ainda, né? Então, olha assim, que bacana. Foram passagens marcantes, né? Joguei com grandes jogadores, grandes treinadores. Então, você jogou com quem do ataque aí? Fala um grande do ataque. Grande do ataque? No Flamengo. Edilson. Joguei com goleiro, joguei com Júlio César, goleiro. Júlio César, grande Júlio César. Felipe, Zinho. Só cara ruim, hein? Vou falar pra você, hein? Esse tal de Zinho, então Zinho. Vou te contar. Eu joguei com o Zinho no Palmeiras e no Flamengo. Bom jogador. Alguns jogadores, eu tive o prazer de jogar com alguns jogadores em vários times. Né? Eu joguei com o Felipe no Vasco, base do Vasco, profissional, no Flamengo e no Fluminense. Olha aí que bacana. Tive bastante experiência com bons jogadores. Agora, no Vasco mesmo, foi o clube que eu mais joguei com craques. Né? Espera aí que nós vamos chegar lá. Olha aqui, você quer comprar um veículo? Zap Automóveis, dos nossos amigos lá que fazem qualquer negócio com você, tá? Então, o telefone vai aparecer aqui na sua tela para você ligar agora e fazer um bom negócio, Zap Veículos. Aí no Vasco, o Fabiano Heller, ele joga com quem lá? Joga com Romário. Edmundo. Meu Deus do céu, que ataque é esse, cara? Que ataque é esse? Como é que foi isso? Os caras chegavam em você e falavam o quê? Ô, Fabiano, pá... Assim, o pessoal me recebeu muito bem. Quando eu subi, assim, eu tenho orgulho de falar desse pessoal, né? Que era um pessoal que sabia tratar as pessoas. Carlos Germano, que é capixaba, me recebeu muito bem. Inclusive teve em Soretama esses dias. Teve aí? Teve lá. Então, e são pessoas assim que eu mantenho amizade até hoje, né? Porque são pessoas assim que tiveram sucesso no futebol, mas não só pelo futebol, mas pela pessoa que eram, pelo caráter, né? Então, assim, pessoas maravilhosas. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Bebeto, Mazinho. Olha os tetracampeões que eu joguei. Deixa eu te contar uma história, te interrompendo. Eu fui a São Januário, flamenguista, viu, gente? Eu estive em São Januário em 2000, só para ver o Juninho Pernambucano e Romário jogar. Que isso. A arquibancada caiu, né? Um flamenguista em São Januário. Aí não dá. A arquibancada caiu. Mas eu fiz isso. Que legal. Eu estava nessa época lá. Assim, o Vasco só contratava Fernando Viola. Só joguei com grandes jogadores. O Vasco, naquela época, dificilmente...
dificilmente contratava jogadores de times menores, né? E muitos jogadores, os tetracampeões, Jorginho, lateral direito. Porra, Jorginho, cara. Valber, nossa, eram muitos jogadores. Mauro Galvão, não posso Mauro esquecer Galvão. do Mauro Galvão. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Zagueiros, Verdade. Eu sempre coloco ele como referência, assim, que eu me espelhava muito. Mauro Galvão, eu gostava muito do Valber jogando, né? As características. Valber é sempre muito técnico, né? Muito técnico, muito técnico. Por São Paulo. Então, assim, era mais ou menos um pouco da técnica que eu tinha. Não, então, assim, eu sempre olhava, né, para me espelhar no estilo de jogo deles, né? De saída de bola, de posicionamento. Então, assim, eu tinha grandes referências dentro do Vasco aí para aprender, né? E aprendi muito, mas por eu ter jogado muito tempo de volante ali, aprendi muito, né? Aprendi muito. E, assim, é só craques ali também no meio campo. E tinha que marcar, Donizete. Eita, nossa, o Pantera. Pantera. O Pantera, que cara, jogou com tudo. Eu vou lembrando depois. aí, eu tinha que marcar esses caras todos aí. então eu tive que aprender alguma coisa, né? Verdade. Tinha que aprender, tanto na marcação quanto na qualidade de saída de bola. Então isso aí me ajudou muito para que quando eu recuei para jogar de zagueiro, eu tive assim, um pouco mais de facilidade na saída de bola. E eu falo assim que se eu jogasse hoje ia ser muito bom, porque... Pois é, eu ia até te perguntar o isso, seguinte, né? a diferença desse Vasco que você jogou e esse Vasco de hoje, rapaz, o vascaíno sente uma saudade grande, hein? São épocas diferentes, Épocas né? diferentes, é bem verdade, mas né? na relação qualidade do futebol ali, eu acho que é um mas projeto iniciado, né, agora, né? Mas eu vejo que não é o Vasco de hoje, eu acho que é o futebol de hoje. O futebol de hoje. A maioria dos clubes, assim, se a gente pegar aí Flamengo daquela época era outro nível de Flamengo, Palmeiras, né? Os times grandes de qualidade de jogadores eram outros, né? Hoje, assim, você vê que o pessoal dá mais oportunidade para o pessoal da base. Antigamente eram os jogadores mais consagrados que jogavam no time profissional. Poucos jogadores tinham... A base hoje é mais visada para você. A base hoje é mais visada. E tem que ser. A base tem que ser. A base é ali tem que ter, começa, né? Onde o clube tem que vender jogador para ter recurso, né? Senão não se mantém não, né? Alguns clubes aí tá entrando muito dinheiro, mas os outros dependem da venda de jogadores da base, né? Então, da onde vem o recurso dos clubes. Eu ainda preciso chegar lá no Internacional. Pera aí. Vamos lá. Gente, Mauro Gás, peça o Gás agora. Vai aparecer um telefone aqui na sua tela para você ligar agora. Mauro Gás entrega para toda a cidade de Linhares. Aí vem o Internacional. O Internacional foi um divisor de águas para você? Foi. Você foi campeão mundial lá, campeão cara. Mundial. Campeão da Libertadores, campeão mundial. Quantos títulos da Libertadores, afinal? Eu tenho 3 da Libertadores, um com o Vasco, 2 com o Inter, né? E o Mundial com o Inter também. E assim, é isso que eu falo assim, que a vida não tem explicações não, né? Fui pro Inter num ano que o time foi montado para jogar Libertadores, mas eu vi assim, que era um time... Não era um Vasco, por exemplo, né? Com grandes jogadores... Era um time com alguns jogadores rodados, mas a maioria desconhecidos, alguns da base também. Então, assim, talvez hoje, a maioria dos times hoje que vocês veem para montar de Libertadores, todos os jogadores são conhecidos. Pega um Flamengo hoje, faz seleção para jogar uma Libertadores, né? Palmeiras, São Paulo. Então, o Internacional tinha poucos jogadores conhecidos e a gente foi campeão da Libertadores. Em cima do São Paulo. O São Paulo vinha como campeão mundial, né? E a gente fez um ano excelente. Aí, nesse ano, eu fui eleito o melhor zagueiro do Brasil. A gente foi vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Perdemos uma partida só, que foi contra a LDU lá. E, assim, foi um ano de excelência. Nossa, esse ano aí... Você jogou com o Fernandão, então? Fernandão. Jogou com o Fernandão e jogou com o Gabiru. Adriano Gabiru, que passou pelo Jaguaré, né, no finalzinho aqui. É porque o Adriano Gabiru, assim, muita gente não conhece a história dele, né? Mas ele já tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, ele já tinha passado pelo Cruzeiro, já tinha passado pela Seleção Brasileira, e o Abel já tinha levado ele para a França, ele já tinha jogado na França. Antes dele estar no Internacional, ele estava na França. Aí ele foi contratado para o Internacional, só que no Internacional ele não estava bem,
né? O pessoal a torcida pegava muito no pé dele, muito mesmo, né? Então, assim, mas tinha confiança do treinador. Foi para o Mundial, né? E nesse jogo do Mundial ele substituiu logo o Fernandão, que era o ídolo do clube, né? Capitão do time, ídolo Lembrado do clube. até hoje, né? Lembrado até hoje. E fez o gol do título. E, cara, muito engraçado, né? Porque a gente vendo vídeos, né? Fotos depois, comentários, que até o jogo da Globo, né? O pessoal, quando foi substituir o Fernandão com o Gabiru, torcedor no estádio virando de costas, falou assim... Não vai dar. Não vai dar. Agora a gente olha perde. o tamanho do Fernandão agora, e olha o Gabiru. Agora a gente perde, né? Assim, porque ele era muito criticado no clube. Agora acabou pra gente, né? O pessoal virando as costas, né? Criticando. Aí o Gabiru entra e faz o gol. E na nossa volta para Porto Alegre, cara, tinha umas 300 mil pessoas na rua. Uma carreata gigantesca, um trecho que a gente demorava uns 40 minutos para chegar. De carro de bombeiro a gente demorou mais de 3 horas. E só cartazes, né, do Gabiru. Me perdoa, Gabiru. Cara, era muito Me perdoa, Gabiru. Eu não sabia o que eu estava falando. Pô, cara, que legal. Muito, tal do futebol é engraçado. Histórias do futebol. Agora, do futebol. a gente vai fechar essa primeira parte do podcast dizendo o seguinte: esse tamanho de jogador que eu relatei aqui, campeão mundial, tri da Libertadores, são poucos os jogadores no Brasil que podem bater no peito e dizer: eu tenho um título mundial e eu tenho 3 da Libertadores. Esse linharense aqui, ele diz isso. Inclusive, eu já pedi até autógrafo para esse rapaz. Que eu acho que nós, linharenses, deveríamos pedir autógrafo ao Fabiano Heller quando a gente encontrar na rua. Então, eu quero fechar dizendo o seguinte: esse tamanho de jogador tem projeto para Linhares, não tem? Muitos. Tem projeto para Linhares. Inclusive, para reavivar o futebol de Linhares, não é isso? Nós vamos contar isso no próximo podcast. Não perca a segunda parte desse podcast com Fabiano Heller, ex-jogador de futebol, um linharense da Gema.